Hoje o tema vai ser maravilhoso. E eu estou com uma convidada que, na verdade, né, Lala, ela que aceitou um convite meu de poder partilhar com vocês algumas dúvidas que ela teve, que ela tem, que eu também tive ao longo, né, da minha caminhada. E eu quero que ela se apresente um pouquinho. Todo mundo já me conhece, sou a Tia Bela, que me acompanha aí no canal, os odontopediatras, dentistas que amam atender crianças. E eu queria um pouquinho, Lala, que você se apresentasse primeiro, falasse um pouquinho, né, de você, e depois a gente vai introduzir o nosso tema principal. E também conta para as pessoas como que você chegou para estar aqui hoje comigo, não só para esse bate-papo, mas trabalhando comigo. Com certeza. Então, pessoal, eu sou a Tia Lala e tenho a honra de trabalhar com a Tia Bela, que me ensinou muita coisa nos seus mais de 30 anos de formada. Então, desde a faculdade, eu sempre vi a odontopediatria e sempre vi a odontogia, o trabalho que é realizado na clínica da Tia Bela. E sempre sonhei em trabalhar, mas nunca imaginei que estaria aqui hoje. Mas só que eu preciso fazer um parêntese aí, né? Claro. Principalmente porque, com certeza, a gente tem colegas nos ouvindo que sonham e que às vezes acham impossível. Não, e não é impossível. Tudo é determinação. Isso. Eu apareci, vamos dizer assim, na vida da Tia Bela a partir do meu mestrado, ou seja, isso. A busca pelo conhecimento te abre portas. Isso, olha, isso aí foi uma coisa muito importante. Eu sempre falo isso, que as pessoas que querem sair do lugar, elas precisam caminhar. Ninguém vai conseguir alcançar algo maior estando paralisado. Então, no âmbito do conhecimento, como é importante a gente sempre dar importância em aprender mais. Você vê que quando ela entrou no mestrado, né? Ela tinha, pode contar, uma colega, conta um pouquinho para as pessoas poderem entender o seu sonho, a sua trajetória e se inspirar também em você. Porque de uma forma ou de outra, você também está realizando um sonho. Com certeza. Então, quando eu entrei no mestrado, eu tinha uma amiga do mestrado também, que já trabalhava aqui com a Tia Bela. Tia Dani. A Tia Dani, isso mesmo, a tia Dani. E aí, eu via isso e falei assim, nossa, Dani, que legal que você conseguiu trabalhar com a Tia Bela, porque a Tia Bela tem muito a ensinar pra gente. E aí, conforme foram passando o tempo, a Tia Bela precisou de uma pessoa aqui também. E tem uma coisa que a gente pode fazer, outro parênteses. Teve uma época até que você me procurou, mas aí com a pandemia a gente estava um pouco diminuindo o movimento. É verdade, Tia Bela tinha esquecido disso mesmo. Mas você nunca desanimou? Não, eu até cheguei a mandar meu currículo e tudo mais, mas realmente com a pandemia as coisas estavam mais difíceis. Mas nunca desanimei, sempre procurando pelo conhecimento, porque é o conhecimento que abre portas. Isso mesmo, com certeza. E aí, depois de um certo tempo, a gente conseguiu, né, entrar num acordo. Eu precisei de mais uma pessoa para trabalhar na minha equipe, e eu não poderia me lembrar de outra pessoa que não fosse uma menina que é estudiosa e que eu enxerguei. E eu falo isso para você que às vezes tem uma clínica, que tem um consultório, que quer colocar mais uma profissional. Eu enxerguei, na primeira vez que eu estive com ela, uma vontade muito grande de fazer um trabalho diferente do que todo mundo faz. Fazer as mesmas entregas de um modo diferente. Uma pessoa que eu via que valorizava o atendimento diferenciado que eu faço no consultório. Era isso que você queria, o seu grande sonho. Isso mesmo. E eu penso que quando a gente coloca alguém na nossa equipe, a gente tem que procurar alguém que tem os mesmos princípios. Isso, valores e sonhos. Justamente. E que esteja aberto a aprender, porque isso é muito importante, né, Tia Bela? E eu falo com as meninas novas que chegam aqui na minha clínica, que elas também trazem para mim muito conhecimento, né? A juventude por si só já traz o conhecimento. Eu posso ter uma bagagem maior, mas também ninguém está fechado que sabe tudo, que não tenha nada a aprender, né? Isso é uma questão até de humildade. Então foi muito importante a vinda da Tia Lala para a nossa equipe, vinda do mestrado, uma pessoa que busca conhecimento e que quer colocar em prática o conhecimento de um modo diferenciado para construir já um futuro numa odontologia, numa odontopediatria de qualidade, né? Porque é o que a gente vê muito aí, né, Lala? Você que tem suas amigas que formaram, às vezes vão trabalhar em clínica mais popular,
Você deve ter esse tipo de gente, né? Que não tem a condição. Não tem tanta estrutura como aqui, por exemplo, a gente tem, né? Do apoio das meninas, de tudo. E os princípios de querer fazer uma odontopediatria de valor. Com certeza. E esse eu acho que é o principal, o que atrai muitos profissionais. E é o que eu ensino muito a vocês nos meus vídeos, no curso Protocolo Encantamento Tia Bela, como desenvolver uma metodologia protocolada do passo a passo que não te deixe errar, né, Lala? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, porque ela como se diz, ela foi um laboratório também para mim, porque a partir do momento que ela entra na minha equipe, ela tem que ser treinada no protocolo Encantamento Tia Bela. Né, Lala? E eu até vou te fazer uma pergunta e quero que você seja sincera, porque quando você entrou para a equipe, você também não imaginava que eram tantos detalhes que você teria que aprender. Com certeza. Não foi? Foi. E eu ainda falei com ela assim, olha, você vai ter que ficar comigo aí mais ou menos um mês e meio, só aprendendo a como fazer a criança ter uma experiência incrível no dentista. E aí, hoje, né, falando sobre isso, eu queria que você me respondesse uma pergunta. Você já trabalhou em outros locais. Para você hoje, de um modo bem geral, fez toda a diferença ter um protocolo para atender? Com certeza, porque eu acho que todas as crianças devem receber o mesmo tratamento. A gente deve seguir uma ordem, né? Não só fazer uma dinâmica educacional com uma e com a outra não fazer. A gente tem que cumprir isso. Até porque eu brinco que a melhor propaganda é a boca a boca, né? E isso conta muito quando a mãe vai falar com uma outra mãe, vai te indicar para uma outra mãe. A experiência que ela viveu, né? Com certeza. Então, ter um protocolo é muito importante, porque aí você vai conseguir transmitir aquilo que você quer para todos os seus pacientes. E com certeza aumenta, né? Não, demais. E eu falo que que é escalonar o seu futuro. Eu gravei outro dia um stories, eu não sei se você chegou a ver, falando que o seu atendimento de hoje diz muito da sua agenda de amanhã. Acho que eu gravei até essa semana. Então, assim, é muito profundo isso, porque se a Tia Lala hoje observar a minha agenda, ela está aqui e ela vai dizer se é assim, eu atendo todos os dias, em todos os horários. Sim. Lotado. Isso. Mas você ainda não está com a sua agenda lotada. Tem pouco, né? Um mês que você começou a trabalhar aqui. Mas você está programando para escalonar, para chegar nisso. E só que isso é um tempo que também depende muito do foco, determinação, empenho, que eu falo muito, força de vontade, né? Porque, como ela mesma diz, a gente tem um protocolo de atendimento, isso faz com que eu atenda todas as crianças e ela também do mesmo jeito, porque é muito triste, né, Lala? Você atender uma criança muito bem, 8 horas da manhã, que você está descansado. Sim. Aí você vai atender às 5 e você deixa de fazer muitas coisas que você fez na criança das 8. E por um azar, as mães se conhecem. Aí uma pergunta para a outra, nossa, eu adorei o atendimento da Tia Lala, ela fez isso. E a outra fala, mas comigo não foi isso não, foi uma consulta tão rápida. Isso é bom? Não, isso não é bom. O que isso gera? Importante. Por isso que é importante ter um protocolo, né? Acaba que a mãe fica insatisfeita e aí a gente não... Como eu brinquei, né? Da propaganda de boca a boca, isso não vai pra frente. Exatamente. Né? E outra coisa que eu acho muito importante também, Tia Bela, é sempre ter o conhecimento. A gente segue o nosso protocolo e a gente está em constante conhecimento. Aqui na clínica a gente troca. Justamente. Nós temos grupo, a gente tem um de grupo de estudos e a gente troca conhecimento sempre. Eu acho muito legal, porque igual eu atendi uma mãe hoje de uma bebê de 11 meses e ela veio procurar aqui coisas que o pediatra não soube explicar. Então, é isso que vai acontecer. As mães vão procurar o odontopediatra para perguntar aquilo que o pediatra não conseguiu explicar. E até mesmo o pediatra não tem obrigação de saber. Não, é nós mesmos que temos que dar essa informação para as mães. E uma dica que eu sempre dou é que os pediatras, você que trabalha na sua cidade, como é importante você ter contato com alguns médicos pediatras principais da sua cidade, para que você possa, muitas vezes, uma coisa pequena, fazer uma visita no consultório do pediatra. Olha, eu estou trabalhando com um protocolo, onde eu valorizo a prevenção, eu ensino isso. Então, assim, eu conto com você, se você precisar
de que eu possa fazer essas orientações para a sua clientela, e isso abre portas, porque o pediatra é do quadrado dele, o nosso é do nosso quadrado, mas um complementa o outro em prol da saúde total daquela criança que está ali. Por isso que o trabalho, né, lá, multidisciplinar, ele é tão importante. Com certeza. E hoje foi tão bonitinho, porque na hora que ela foi atender a bebezinha, era menina, né, de 11 meses, uma gracinha, a bebezinha de 11 meses, eu fiquei extremamente feliz de ver a tia Lala indo para o consultório segura, porque o que eu mais vejo, e você deve ter alguma amiga que você deve contar, nossa, eu atendo bebê hoje com segurança, que a pessoa fala, nossa, se aparecer um de 11 meses, eu vou ficar inseguro, não é? Não, eu posso dizer por mim, então né? pode contar. Se fosse antigamente, eu não atenderia uma bebê de 11 meses. Ah, e aí o que você faria? Mandava remarcar ou procurar um profissional? Com certeza, com certeza. Talvez faria uma avaliação não seguindo um protocolo. E aí você não tinha certeza se você estava dando todas as informações que são necessárias e pertinentes na consulta. Porque eu não seguiria um protocolo, sabe? Às vezes eu iria ver só a boca em si, o básico, justamente, e não acabaria que eu não ia fidelizar esse paciente junto comigo. Porque a insegurança é muito presente, principalmente quando a gente atende bebê. Às vezes os pais são como? Eles ficam querendo aprender tudo, né? Eles querem aprender tudo. Com certeza, eles buscam por orientação. Eu achei muito legal esse atendimento em específico, porque a mãe já veio com esse questionamento, né, de querer aprender. E isso que você está falando é uma coisa muito importante para você que está nos escutando, que talvez seja você que esteja começando ou já é uma referência na odontopediatria na sua cidade, mas não atende bebê, porque tem receio. E aí, né, Lala, perde a maior chance de pegar um serzinho totalmente zerado em termos de doença cárie, zerado em termos de má oclusão, zerado ainda no experimentar o açúcar, zerado em tudo, que é o melhor paciente que a gente quer. É o de bebê, odontologia de bebê, quem sabe trabalhar com ela tem garantido o paciente 14 anos para frente. Isso. E o que isso representa? Isso mesmo. Um futuro já começando a ficar mais certo do que o que é hoje em dia para outras pessoas, né? Então, hoje, se marcar um bebê para você, super tranquilo. Super tranquilo. E o bacana, né, Lala, que a gente tem um protocolo a partir, né, de 3 anos, que é quando a criança já não é mais bebê, e um protocolo bem específico para aquela criança, aquele bebezinho que é ali, que está ainda na fase muito inicial. E a gente começou esse vídeo falando sobre o tema, porque você se sente desvalorizado pelos pais das crianças. E aí, se a gente for pensar, uma das coisas que faz com que os pais não valorizem o seu serviço, o meu serviço e o serviço dela, é uma entrega fraca de consulta. Porque aí você entra o quê? Num padrão de estar entregando o que todo mundo entrega. Você não demonstra que você é uma pessoa preparada. Eu falo que a palavra preparada ela é muito importante, porque é ela que vai te dar uma bagagem para aquela mãe, aquele pai, na hora que sai. E você sentiu isso? Os pais saem super assim, confiantes e cheios de conhecimento. Na hora que sai, você percebe isso? Ter um protocolo onde a gente tem um espaço para orientação é muito importante. É uma coisa que eu não vejo isso. Eu vejo mais um trabalho prático. Isso. Mas a questão da orientação é muito importante, porque eu acho, às vezes, que é a parte principal de uma primeira consulta, principalmente de bebê. Hoje eu falei isso com uma mãe, essa que veio a primeira vez aqui, eu vivi uma experiência muito legal, a Lala participou de um pedaço da consulta e ela está aqui para confirmar isso. Essa mãe já tinha levado a bebezinha, o bebezinho em outro dentista, quando ele estava com 9 meses, e trouxe aqui em mim agora com 1 ano e pouco. Porque ela queria fazer uma consulta comigo, porque ouviu falar, né, das amigas, das vizinhas do prédio, que a tia Bela é uma pessoa que ensina muito. Então, olha a importância que ela lá falou do conhecimento. E aí, na hora que ela chegou, e é o que eu ensino muitas meninas do protocolo, a falar com os pais, olha, a primeira consulta de bebê é muito importante, mamãe e papai, que você tenha um pouco de paciência comigo, porque eu vou te ensinar muitas coisas no computador. Tá tudo bem para você, mamãe? E o que elas respondem? Sim. Que sim. Que elas querem aprender, elas estão com sede. E aí, nesse momento, quando acaba a consulta,
a gente enxerga nos olhos daquela mãe, daquele pai, a valorização desse momento que as crianças ficaram, que os pais ficaram comigo no computador. Por quê? Numa consulta de bebê protocolada, a gente valoriza o passo a passo durante a conversa, porque essa conversa é que vai gerar bons frutos na colheita da prevenção. Então, se você tem feito uma consulta rápida, né, que mais? Hoje, como é que o pessoal faz? Mas não, eu acho que a gente tem que focar na saúde da criança como um todo. E eles fazem o quê? Só olha ali, né? Justamente. Deita, abre a boca e olha se tem... E não dá a orientação necessária. Eu acho que é muito importante no protocolo da Tia Bela ter esse tempo. Bom, né? A gente tem 1 hora de consulta, a gente tem esse tempo reservado para orientação, que eu acho muito importante ser a orientação tanto para a criança, na linguagem para a criança. Fala um pouquinho. Isso que você absorveu aqui do protocolo. Justamente. E na linguagem para os pais. A gente tem que ter uma linguagem para a criança, porque não adianta chegar para a criança e falar: você tem que usar um creme fluoretado de 1.100 ppm. Não adianta a gente falar. Ou você tem que usar o alfinetar uma vez, não adianta, não é assim, né? Não é assim. Isso. A gente tem que ter uma linguagem para a criança. A gente tem que entrar no mundo da criança, para ela poder entender e se ajudar e ajudar os pais também. Isso. Porque a gente sabe que nessa fase é muito difícil. Às vezes as crianças são muito difíceis. Bravas, não deixam escovar os dentes. Então a gente precisa entrar no mundinho delas também, para mostrar o quanto a prevenção é importante. E da maneira, com uma fala apropriada para a criança. Justamente. Porque uma coisa, né, lá, você já reparou nas consultas que você já fez. Eu outro dia recebi um feedback de uma mãe que você atendeu, do Thomas, uma gracinha. E ela escreveu assim um texto lindo, mandou aqui para a clínica. Depois eu vou printar e vou colocar na minha página. Falando assim, que estava apaixonada pelo atendimento da Tia Lala aqui no Dr. Kids, pelo cuidado, pela maneira com que ela se dirigiu à criança, à mãe, tudo. Então, é um protocolo que realmente ele não te deixa errar e que ele valoriza aquilo que é a principal mensagem para os pais. Então, você atende o paciente das 8, de meio-dia, de tudo da mesma maneira. Isso que é o mais importante, né? Agora, falando um pouquinho sobre... Você estava me perguntando sobre desvalorização dos dentistas, dos pais. Você tem algumas colegas que comentam isso. Sim, com certeza. E essas colegas têm algum protocolo? Não. Então, onde está o erro? No protocolo. Eu acho na falta de ter uma sequência, vamos dizer assim. Correto, é o protocolo. Exatamente. E aí a entrega, ela fica de um jeito de manhã, de um jeito à tarde, amanhã de outro jeito, dependendo muito do cansaço do profissional. Por quê? Quando não tem protocolo, não cansa mais? Cansa. Você não sabe o que você vai fazer. Uma hora pensa assim, não... E eu acho também, Tia Bela, que isso é muito ruim, porque você perde tempo um tempo precioso na sua consulta. Se você não tem uma coisa a ser seguida, e agora? O que eu faço? Eu acho que não é o momento de se perguntar isso. Você diante dos pais... Você tem direito, né? Não, de jeito nenhum. A pessoa tá lá, ela veio, ela te procurou. Pagando. Justamente. Eu não ia nem falar, mas pagando. E você vai chegar, nossa, e agora o que eu faço? Claro que você não vai falar, mas a gente... Pensar, né? Não, e a gente sabe assim, porque em muitas mentorias que eu faço no curso online, algumas alunas falam isso. Nossa, Tia Bela, eu comprei o seu curso porque muitas vezes eu estou atendendo os pacientes e eu me vejo ali muito na hora, diante das dificuldades que aparecem na consulta, eu me vejo ali sem saber o que fazer. E essa pergunta, ela é respondida exatamente com o treinamento do protocolo. Nossa. Porque ele te treina para situações mais difíceis que podem acontecer aqui no consultório. E que são as que fazem os dentistas se perderem no meio do atendimento. Bom, agora, como a gente está num papo bem informal aqui tudo, quando eu faço o treinamento da minha equipe para entrar na clínica, as meninas passam por um treinamento de 1 mês e meio, mais ou menos, comigo, me acompanhando em todas as consultas. 8, 9, 10, 11, tudo. E pôr a mão na massa, né? Sugando, me ajudando, cantando, aprendendo tudo. Enfim. E aí elas se preparam para fazer o atendimento. Elas já estão todas protocoladas, né? Vamos dizer assim. Elas já sabem fazer o protocolo. E aí é hora de ir para o campo de batalha. Mas como eu sou uma mãezona, né? Eu gosto muito das minhas meninas, da minha equipe. Eu jamais vou colocar essas meninas
no campo de batalha, sem elas terem um treinamento no campo de batalha, mas com alguém que sabe que é a primeira vez que elas estão fazendo o protocolo Encantamento Tia Bela, que é uma dica que eu dou para as minhas alunas. Aprendeu o protocolo Encantamento Tia Bela? Não vai testar no paciente que está te pagando, testa no seu sobrinho, testa na filha da melhor amiga, leva alguém para você poder fazer, para que você sinta o protocolo, você possa errar, você pegue, vê o tipo de criança que é. E agora, eu vou te dar um tempinho aí que você quiser para você contar a sua primeira experiência quando você fez a primeira consulta usando o protocolo Encantamento Tia Bela, que você se saiu muito bem, porque eu fiquei de fora com a minha prancheta, né, fazendo todas as anotações, mas eu fiquei com o coração na mão, ela vai contar tudo porque... E depois que você contar, eu quero que você também conte para as pessoas como que você acha que teria sido se você não tivesse um protocolo para atender aquela criança. Não. Pode contar tudo. Eu cheguei, conta tudo, idade. Pode deixar. Era uma menininha de 2 anos e 4 meses. Né? Era treinamento, a mãe sabia que seria o meu treinamento. Bebê. Também, bebê, né? Era uma criança que já foi adiantado, que seria um pouco difícil, mas a gente, né, às vezes acha tá com protocolo, e eu estava com um protocolo bem afinadinho. Ela é muito estudiosa, uma pessoa assim que, durante o meu treinamento, eu vi que é uma pessoa que sabe o que quer, né? Então, justamente, assim, ela sabe tudo, mas na hora H, né? Mas você saiu muito bem. São diferentes. E aí ela entrou, na entrada mesmo, não sei se você viu que eu já fiquei meio, né, assim, dela entrar, a gente gosta de passar pelo túnel na entrada, e aí o posicionamento ficou um pouco difícil também, porque ela já era um pouco mais difícil. Sentamos para fazer nossa atividade educativa. A gente fez a atividade da massinha. Tudo lúdico. E aí eu já percebi, já vi que seria uma criança que tenderia ao choro. E ela é engraçado porque era uma criança, ela é mais bravinha e, tipo assim, ela tem um gênio mais forte, né? Ela comanda. Justamente, ela Gente, comanda. Uma criança de 2 anos e 4 meses manda na mãe. Manda, se deixar, não manda. Manda no pai, na avó, manda em todo mundo. E a gente percebe, quando a gente está fazendo o protocolo, existem passos determinados que nos possibilitam começar a observar e já prever o gênio da criança na hora H. Com certeza, com certeza. E aí, entramos para dentro do consultório. E é muito importante, uma coisa que eu achei muito legal da Tia Bela, que a Tia Bela me enviou vários áudios, né, Tia Bela, com feedback, e isso é muito importante. Tanto na mentoria da Tia Bela, enviar, né, para vocês o que vocês podem melhorar, porque sempre são coisas, eu não digo nem críticas, são informações que fazem a gente melhorar. Muito bom. E outra coisa, né, Lala, assim, a sua abertura de coração, de mente, de saber onde você quer chegar na sua vida profissional e de compreender que eu assisti o seu atendimento e que eu te mandei aquele tanto de áudio, porque eu peguei uma prancheta e eu sempre anoto os pontos que eu acho que pode melhorar. E às vezes, quando você escuta o áudio, é óbvio, mas na hora ali, não, mesmo com o protocolo, né, em treinamento ainda, porque hoje ela já está craque em tudo, mas como é pertinente, assim, a gente já tem no protocolo e como que tem coisas que a gente, às vezes, deixa escapar e que também fazem... Coisas básicas. Por exemplo, quando a criança está um pouco mais... conta quando ela entrou no consultório. Porque ela saiu andando e aí, como a gente não segue, como eu trabalhei em outros lugares, não tinha um protocolo a seguir. Então, eu senti que eu tinha que ir atrás da criança. E não é assim. A mãe tem que pegar a criança e sentar a criança na cadeira. E aí a criança, e foi engraçado porque eu estava com a minha prancheta, e a criança com 2 anos e pouquinho, ela começou a dar a volta no consultório, mexer em tudo e pegar e tudo. E como eu estava testando o protocolo na Lala, e era um atendimento não pago para uma pessoa que sabia, eu queria deixar a Lala viver as dificuldades mesmo do atendimento, para que eu pudesse depois, como mentora, mostrar para ela ponto a ponto aonde ela poderia melhorar e não deixar acontecer o que aconteceu para a gente não perder o controle da consulta. Porque uma vez que a mãe põe o bebê no colo, aí o controle está feito, mesmo que o bebezinho esteja chorando. Mas se a criança está dominando o ambiente e ela já está andando para lá e para cá e correndo e ninguém consegue pegar a criança, vai criando um estresse na odontopediatra, vai criando um estresse na mãe, no pai. Mas depois, aí vai contando, choro, conta tudo.
E aí sentamos com ela na cadeira. Na hora de sentar, ela já começou a chorar. E o choro, no começo, quando a gente não segue um protocolo, o choro é algo que desestabiliza a gente. Mas você já estava preparada. Eu já estava preparada. Mas igual eu acho legal você falar da gente treinar em alguém que a gente conhece, ter esse treinamento mesmo, porque mesmo com todo conhecimento, no começo, às vezes a gente fica um pouco insegura para colocar o protocolo. Tem que pôr a mão na massa. Então a gente tem que trabalhar mesmo e sempre estar aberto às críticas, às informações que vierem. E só para a gente fazer um parêntese, e quando ela fez a anamnese com a mãe, você preparou bastante a mãe. Conta como é que isso é importante. Foi, justamente, expliquei como era a primeira consulta, expliquei tudo, desde o nascimento, e aí parti para a parte do choro também. Falou tudo com a mãe. A gente sentiu que seria uma criança um pouco mais difícil. E o bom é que ela concordou, né? Sim. Ela falou, não, eu lembro ela falando com você, não, ela vai chorar. Só que nem sempre é assim. Às vezes os pais, a gente prepara, os pais falam, não, mas a minha bebezinha, ela é muito boazinha, no pediatra ela não chora não fala assim? Mas você tem que insistir que vai chorar, porque você tem que preparar o pai e a mãe pro pior. Com certeza. A gente tem que esperar que até os 3 anos, a criança ela pode reagir assim, porque até os 3 anos é tudo no emocional, isso. Né? Isso que eu falo muito, a criança até 3 anos, ela processa todas as informações pela emoção. O que quer dizer? Uma criança de 2 anos e meio, tá ótimo, chegou bonitinha, brincou de massinha, andou no túnel e tudo, mas na hora H, na hora que põe na cadeira, acabou, grita e chora e tudo, porque ali naquele momento, o que conta para ela é o medo, e que vai acontecer, do desconhecido, vai acontecer algo e tudo. Então a gente precisa preparar os pais sempre para o pior. Se der tudo certo, a gente está na vantagem. Aí deu tudo certo, né? Aí você conseguiu, conta só o finalismo da gente. Consegui, aí realizei, né, escovação orientada, polimento, apliquei o flúor com a criança, mesmo chorando, mas mostrou sempre... tudo pra mãe, mostrei tudo fez pra o mãe. Exame. E mostrei também que o choro ele tem que ser acolhido e não tem que falar interrompido. Justamente. E aí deu tudo certo, ou seja, o protocolo que ajudou muito nisso aí, porque o choro me deixou insegura, mas saber aquilo que eu precisava fazer, seguir o protocolo, me ajudou bastante a ficar mais tranquila. Isso mesmo, isso que é o que ela falou agora é a frase mais importante. O choro, muitas vezes a gente fica triste, né? A gente queria fazer uma consulta com a criança não chorando, o bebezinho bonzinho, rindo, escovando o dente do dinossauro, mas nem sempre é assim. Mas quando existe o choro e você sabe o que você tem que fazer e como fazer diante do choro, em meio ao choro, isso é o mais importante, porque os pais, eles se sentem seguros. E essa mãe escreveu tão bonito do atendimento dela, e aí isso certifica de que ela estava no caminho certo do protocolo. E depois vieram outros atendimentos, né? E cada dia mais a tia Lala vai aprender mais coisas, vai vivenciar dificuldade. Hoje, como é que foi um pouquinho sua experiência? Hoje chorou. Hoje chorou, mas... A de 11 meses, mas tranquilo? Tranquilo, muito tranquilo. Os pais ajudaram? Ajudaram, eles estavam sedentos, digamos assim, pela orientação, por entender como escovar, porque eles não sabiam, eles vieram com muitas dúvidas. E aí o meu papel... Eu seguir o protocolo, mas já treinada, foi totalmente diferente do começo. Então, eu já estava com aquilo na minha cabeça, tudo certinho, com o conhecimento que eu precisava, e aí a consulta foi em 1000 maravilhas. Gente, não tem preço você ter uma equipe na sua clínica treinada e segura assim. Eu, enquanto ela atendia, eu ouvi os choros, que eu estava atendendo também, mas eu estava tranquila, porque eu tenho profissionais aqui na minha clínica que estão treinados a atenderem mediante a todas as dificuldades que podem acontecer no consultório. O bebê vomitar, fazer xixi, tudo que acontece, a gente sabe contornar isso sem perder o amor, o acolhimento, o controle da situação, que é tão importante. Então, uma das coisas que eu volto a falar, que muitas vezes os pais nos desvalorizam como profissionais, estão ligadas muito mais a maneira que você se prepara para atender. E aí, Lala, pensando nisso, a solução está nas mãos de quem? Dos dentistas, de você. A solução do seu maior problema da desvalorização dos pais está nas suas mãos. Para isso, você tem que se preparar. A melhor maneira de você enfrentar o seu dia a dia do consultório, as dificuldades, é se preparando.
tanto tecnicamente, estudando, né? Mas também com a parte da humanização, que vai dizer muito mais do que a parte técnica, que é a obrigação. Você tem obrigação de saber fazer os procedimentos dos quais você se propõe a fazer. E só que você tem também uma missão de aprender a fazer esses procedimentos com uma entrega diferenciada, humanizada, com acolhimento, de forma que você conquista os pais, conquista as crianças. Hoje, agora eu que vou te fazer uma pergunta. Você hoje é uma profissional que consegue trabalhar sem protocolo, depois que você aprendeu? Não. Não consegue. Não consigo. Se você tiver que mudar para os Estados Unidos e abrir um consultório lá, você vai trabalhar com o protocolo Encantamento Tia Bela. Porque é ele que te deu a segurança. Exatamente, Tia Bela. Pode falar essa palavra que eu ia usar. Segurança. A segurança de começar uma consulta sabendo que pode acontecer várias coisas e através do protocolo eu vou conseguir fazer a consulta da forma como ela tem que ser. E finalizar ela com muita segurança, conhecimento, competência, né? Competência. E a gente, eu para finalizar esse vídeo, eu falo muito assim que muitas vezes as pessoas acham que o que traz uma bagagem de segurança para as pessoas, os profissionais, é só tempo de formada. E você está completamente enganada se você acabou de se formar ou se você está quase formando e acha que está muito longe você poder fazer um bom atendimento de qualidade. Não está. Isso depende muito mais de uma preparação técnica, científica, de estudar, fazer os seus cursos e tudo, e se preparar em termos de humanização com um protocolo bem feito. Eu acho que essa é a dica que a gente vai deixar aqui hoje, né? Para as pessoas que nos escutaram. Toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal. Hoje eu tive a alegria de poder estar aqui com a Tia Lala da minha equipe, trocando, partilhando. Esse vai ser um dos primeiros vídeos de muitos que nós vamos fazer aqui para ajudar você aí, que está longe, que está nos assistindo, que tem muita vontade de ter um consultório diferenciado, de iniciar uma carreira já no caminho correto, mesmo que em meio a tantas dificuldades que o país está sofrendo com a pandemia, quem começa no lugar certo, com o modo correto, já está na frente do que muitos profissionais que vão começar ainda num mercado ainda super competitivo e numa situação de crise do jeito que as pessoas estão vivendo no mundo inteiro. Então, a tarefa que eu te deixo hoje é fazer uma avaliação do porquê que você se sente desvalorizada pelos pais. A solução, com certeza, está nas suas mãos. Um grande beijo e até o próximo vídeo, né, Laura? Pessoal, isso mesmo. Um grande beijo e até o próximo.